Ela jurava que o conhecia. Sabia seus gestos, suas manias, suas promessas. Mas bastou uma mensagem esquecida, e o chão sumiu dos pés. Porque o pior não foi o que ele fez, foi descobrir quem ele era de verdade. Certas verdades não ferem, elas destroem. Prepare-se. O que vem a seguir vai mexer com tudo em você. Ela sempre acreditou que amar era confiar. Desde o primeiro dia, entregou a vida a ele como quem entrega o corpo ao fogo, sem reservas, sem medo, sem pensar no depois. Mariana era o tipo de mulher que sabia ler silêncios, mas escolhia ouvir palavras. E Lucas sempre teve palavras doces demais. Promessas benditas. Olhares que aqueciam. Toques que acalmavam. Ele sabia como manter o mundo dela inteiro. Até o dia em que a realidade decidiu mostrar que, por trás do aconchego, existia um abismo. Naquela tarde, ela não procurava nada. Estava apenas tentando enviar uma foto do celular dele para o próprio e-mail. Ele havia pedido. Disse que precisava de espaço no aparelho. Mariana pegou o celular, desbloqueou, e o destino, esse algo cruel e certeiro, guiou seu dedo por um caminho que nunca deveria ter sido aberto. Uma notificação arquivada, quase invisível. Uma conversa silenciosa, sem nome, sem foto. Só um código. Mas o conteúdo não precisava de rosto para sangrar. Ela clicou, leu, parou, e depois continuou lendo, como quem se recusa a aceitar o que já entendeu. As palavras eram íntimas. Eram antigas. Eram recentes. Eram tudo que ela nunca recebeu. Palavras que Lucas dizia não acreditar. Promessas que ele fazia com outro tom. Mariana sentiu o corpo gelar. Não era só a traição que doía. Era o personagem que desmoronava. Era a vida que, de repente, mostrava uma rachadura funda demais para tapar. As mensagens falavam de encontros, de saudade, de vontades. Mas o que mais a destruiu não foi a ideia de um corpo dividido, e sim a forma como ele falava da própria casa. Como se tudo ali fosse mentira. Como se ela fosse apenas parte de um papel. Lucas dizia que sorria por obrigação, que dormia ao lado dela como se fosse um fardo, que já não aguentava fingir por muito mais tempo. Palavras que Mariana nunca ouviu da boca dele, mas que agora queimavam como se estivessem sendo ditas ao pé do ouvido. Ela não gritou. Não quebrou nada. Apenas colocou o celular na mesa, sentou no sofá e olhou para o vazio. Um vazio que, de repente, parecia o retrato exato do que se tornará seu casamento. Lá fora, o mundo seguia. Aqui dentro, tudo desmoronava em silêncio. Lucas chegou pouco depois. Sorriu. Perguntou se ela estava bem. Mariana apenas assentiu. Ela queria respostas. Mas ainda não tinha perguntas. Porque quando a dor vem como avalanche, a mente precisa de tempo para respirar antes de confrontar. Ela só sabia de uma coisa. Algo dentro dela tinha morrido naquela tarde. E o que renasceria dali em diante não seria mais a mesma mulher que confiava no amor como uma certeza. Ela agora conhecia o gosto amargo da dúvida. E essa dúvida, uma vez instalada, não pede licença. Ela consome, sufoca e transforma. Nos dias seguintes, Mariana passou a viver como quem observa a própria vida à distância. Cada gesto de Lucas agora carregava um peso oculto. O beijo no rosto pela manhã, o bom dia automático, a forma como ele a olhava durante o jantar, tudo parecia ensaiado. Um teatro sutil onde ela, por tanto tempo, foi a plateia cega. Mas agora enxergava. E o que via, doía mais do que qualquer cena cruel. Ela vasculhou as lembranças como quem procura rachaduras antigas. Pequenos atrasos, desculpas repetidas, silêncios desconfortáveis que antes passavam despercebidos. Agora, faziam sentido. Ou pior, revelavam o quanto ela ignorou os próprios instintos em nome de um amor que, talvez, só existisse do lado dela. Lucas continuava o mesmo. Carinhoso, atento, gentil. Mas era justamente isso que mais a feria. Ele era bom demais em mentir com naturalidade. Mariana passou a observar os olhos dele. Tentava encontrar ali alguma culpa, algum desvio, qualquer sombra. Mas tudo que via era controle.
como se ele tivesse treinado para isso, como se já tivesse feito aquilo antes. Numa madrugada, enquanto ele dormia ao seu lado, ela acordou com o coração acelerado. Um suor frio escorria pelas costas. O quarto estava quieto, mas dentro dela um grito parecia prestes a explodir. Levantou devagar, foi até o banheiro, olhou o próprio reflexo e se assustou. Não reconhecia mais o rosto à sua frente. Os olhos estavam opacos. A pele, tensa. E a expressão era a de alguém que carrega uma dor que não pode contar a ninguém. Mariana nunca foi de confrontos. Sempre evitou discussões, preferia resolver tudo com calma. Mas aquilo não era mais sobre diálogo. Era sobre sobrevivência emocional. A cada mensagem que lembrava, a cada palavra lida naquele dia maldito, algo dentro dela endurecia. Ela já não chorava. Estava seca por dentro. E essa secura era pior que o choro. Era a ausência da esperança. Ela passou a investigar mais. Voltou ao celular de Lucas outras vezes. Encontrou outras conversas. Algumas antigas, encerradas. Outras recentes, ainda ativas. Nomes desconhecidos. Frases repetidas. O mesmo padrão de sedução e mentira. Ela percebeu que não era apenas uma mulher. Eram várias. E ele era múltiplo. Um homem de muitas máscaras, todas bem ajustadas. Um profissional do engano. Mariana sentia-se ridícula. Por ter acreditado. Por ter se entregado inteira. Por ter apostado sua felicidade em alguém que jogava com sentimentos alheios como se fossem peças descartáveis. Mas dentro da dor, algo começou a crescer. Um desejo por justiça. Não vingança. Mas verdade. Ela precisava olhar nos olhos dele e desmontar a farsa. Precisava arrancar as máscaras, uma por uma, e obrigá-lo a ver o que fez. Porque ela sabia que, se continuasse calada, morreria um pouco mais a cada dia. Então começou a planejar. Não um escândalo, mas uma revelação. Um momento certeiro. Queria que ele visse, que sentisse, que entendesse, mesmo que por segundos, o peso do que causou. Ela não gritaria, não imploraria. Ela mostraria. Porque, às vezes, o silêncio é a maior sentença. E ela estava pronta para expor tudo, com a mesma calma com que ele a destruiu. Naquela noite, Mariana arrumou a mesa com cuidado. Talheres alinhados, guardanapos dobrados, taças limpas. Fez o prato preferido dele. O aroma enchia a casa, e nada ali denunciava o que estava prestes a acontecer. Era um jantar comum, como tantos outros. Mas, para ela, seria o último. Não do casamento. Isso já tinha acabado dentro dela. Seria o último momento em que ela fingiria ser a mulher que ele achava controlar. Lucas chegou sorrindo, como sempre. Elogiou o cheiro, abraçou Mariana, tentou beijá-la. Mas ela desviou com elegância, como quem não queria estragar o clima. Sentaram-se. Ele falou sobre o trabalho, sobre coisas banais. Ela apenas ouvia. Observava cada detalhe. O jeito como ele evitava encarar por muito tempo, o modo mecânico com que elogiava a comida, como se cumprisse um papel já ensaiado 1000 vezes. Depois do jantar, Mariana o chamou para a sala. Pediu que se sentasse. Ela segurava nas mãos um envelope. Dentro dele, capturas de tela, mensagens, nomes, datas, conversas inteiras. Nada fora alterado, nada fora explicado. Apenas a verdade nua, seca e brutal. Quando entregou o envelope, não disse uma palavra. Sentou de frente para ele e apenas esperou. Lucas começou a ler com calma. E, conforme avançava, o rosto ia mudando. Primeiro, o susto. Depois, a tentativa de disfarçar. Por fim, o silêncio. O mesmo silêncio que ela conhecia bem. O mesmo que ele usava quando queria esconder algo. Mas, dessa vez, não havia para onde correr. Ele tentou falar. Dizer que era coisa antiga, que não significava nada, que estava arrependido. Mariana o interrompeu com um gesto. E então, pela primeira vez, falou com a firmeza que guardava semanas. Eu não quero explicações. Porque o que você destruiu não tem conserto.
Não foi só o casamento. Foi a imagem. Foi a confiança. Foi a mulher que acreditava em você. Essa mulher morreu no dia em que li aquelas mensagens. Lucas ficou em silêncio. Não havia argumento. Não havia defesa. Tudo que ele tentou construir com palavras havia sido desfeito com provas. E, diante da verdade, ele era pequeno demais. Mariana se levantou, foi até o quarto, pegou uma mala já pronta. Não disse para onde ia. Apenas disse que estava indo embora. E que, daquela vez, ele não a impediria. Porque ela não estava fugindo, estava se libertando. Na porta, virou-se pela última vez. Você me perdeu quando achou que podia viver mentindo para alguém que só te deu amor. E então saiu. Na rua, o ar parecia outro. Pela primeira vez em semanas, respirou fundo. O peito ainda doía, mas era uma dor diferente. Uma dor que libertava. Porque agora ela sabia quem era. E, mais importante, sabia o que merecia. Lucas ficou ali, sentado, com os papéis na mão. E o vazio que havia deixado no peito de Mariana, agora começava a se instalar dentro dele. Alguns erros, o tempo não apaga. Algumas verdades, ninguém pode desver. E certas perdas, são a única justiça que resta. Às vezes, a dor revela forças que a gente nem sabia que tinha. Quando a verdade machuca, também liberta. E mesmo entre os escombros de um coração partido, é possível reconstruir algo mais forte. Nunca aceite menos do que merece. Você é mais forte do que imagina. Se essa história tocou você, assista agora a outros relatos marcantes aqui no Reflexos da História.